Hoje de manhã, a gente começou essa série de mensagens falando sobre o poder para mudar a nossa vida. E tudo que a gente vai falar está ligado à palavra mudança. Está ligado à ideia de crescimento, de transformação de vida. Hoje de manhã, a gente entendeu que é da vontade de Deus que nós sejamos melhores do que nós já somos. É plano de Deus, é objetivo de Deus que nós sejamos mais parecidos com Jesus. E a gente viu também que essa mudança não acontece de um dia para o outro. Ninguém muda de um dia para o outro. Cada dia a gente vai melhorando, cada dia a gente vai aprendendo um pouco mais o que Deus quer de nós e a gente vai sendo transformado dia após dia. E nesse processo existe uma parceria que a gente viu de manhã entre Deus e eu. Para que aconteça uma mudança verdadeira na minha vida, eu preciso me conectar com Deus. Para que Ele faça a parte dele na minha transformação e para que eu faça a minha parte nessa transformação. E de manhã a gente viu que Deus usa 3 instrumentos, pelo menos, para transformar a nossa vida. Nós vimos que Deus usa a palavra de Deus, a palavra dele, a Bíblia, para nos transformar. Nós vimos que Deus usa o Espírito Santo para nos transformar. E Ele também usa as circunstâncias, principalmente circunstâncias difíceis, dor, sofrimento, para transformar a nossa vida. E agora a gente vai ver onde nós entramos nisso. A parte de Deus é usar a palavra, usar o Espírito e usar as circunstâncias para nos moldar. Qual é a nossa parte? Onde eu entro em todo esse processo? A gente vai ver agora como que a gente pode tirar proveito, fazendo a nossa parte no processo de transformação, utilizando essas 3 ferramentas que o Senhor usa para nos abençoar. A gente vai ver como que nós podemos tirar proveito dessas ferramentas de Deus. Deus coloca a palavra, o Espírito e as circunstâncias no nosso caminho para que a gente possa ser transformado. E de manhã eu comecei perguntando para você o que você gostaria que mudasse na sua vida. E eu gostaria que você pensasse agora, como que você completaria essa frase? A nossa mudança está ligada ao que a gente pode completar aqui. O que você diria? Eu estou sempre o quê? Pensa aí. Uma coisa ruim que você gostaria que mudasse na sua vida. Eu estou sempre apressado, estou sempre atrasado. Eu estou sempre ansioso, estou sempre sem paciência com as pessoas, estou sempre fazendo as coisas sem pensar, estou sempre comendo demais, estou sempre dormindo demais, estou sempre depressivo, estou sempre com dívidas. Como você completaria essa frase? O que você vai completar aqui está ligado a mudança que Deus deseja fazer na sua vida. O que você faz com o restante dessa frase tem a ver com a mudança que Deus deseja operar em você, no seu coração, para que você se torne mais parecido com Jesus. Todos nós queremos mudar alguma coisa na nossa vida. Uns precisam mudar muito mais do que outros, mas no fim das contas, todos nós precisamos fazer mudanças. Todos nós precisamos fazer ajustes, todos nós precisamos melhorar um pouco mais. Só que isso não é tão simples assim, porque a gente nem sempre consegue, como a gente viu de manhã. E para a gente mudar, a gente precisa contar com o poder de Deus, com a ajuda de Deus, nessa parceria, para que a gente consiga ver as mudanças acontecendo. Isso não é automático, porque mudar é uma questão de opção. Eu decido mudar e eu corro atrás. A ideia aqui que a gente vai pensar hoje, agora à noite, qual é a minha parte na transformação da minha vida? O que é que eu preciso fazer para mudar? Eu não posso ficar de braços cruzados. O fato de Jesus ter morrido na cruz não torna automaticamente as pessoas salvas, certo? Jesus morreu na cruz para que nós sejamos salvos. Mas quando Jesus morreu na cruz, Ele não nos tornou automaticamente salvos. Nós precisamos de uma atitude, nós precisamos nos entregar a Ele, abrir o nosso coração, aceitar esse sacrifício para a nossa vida.
O nosso processo de transformação também é assim. O fato de Jesus ter levado sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas enfermidades, como diz em Isaías, também não é automático. Assim como a salvação não é automática só pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, a minha mudança e a sua também não é automática. Existem muitas pessoas que pensam que por já pertencerem a Deus, por serem salvas, estão livres do lixo da vida delas. Mas não é verdade. Quando você se entrega para Deus, você começa uma nova vida. As coisas velhas se passaram? Sim. Eis que tudo fez novo? Sim. Mas nós somos o tempo todo testados. Somos o tempo todo tentados. E todos nós temos uma fraqueza. Alguma coisa que nós temos que mudar. E o que acontece quando você deixa o lixo na sua casa por muitos dias e você não põe para fora para o lixeiro levar? Atrai moscas, dá mau cheiro. As moscas vão para lá, não é? É assim que acontece com o pecado na nossa vida. Quando a gente não limpa a sujeira da nossa vida, quando a gente não abre mão do nosso pecado e a gente não começa esse processo de transformação, nós atraímos o inimigo para a nossa vida, para ele nos tentar, para ele nos fazer errar. Então a ideia dessa mensagem de hoje é que a gente arregace as mangas e a gente faça a nossa parte no nosso processo de transformação, para que a gente possa viver a vida de Deus, para que a gente possa viver o plano de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos juntos? Então, primeira coisa que a gente vai ver aqui. Para mudar, nós devemos escolher bem os nossos pensamentos. Para eu mudar, eu preciso, primeiro, escolher bem as coisas que eu penso. Eu preciso escolher bem, com cuidado, os meus pensamentos. A Bíblia fala isso em Provérbios 4, 23, que diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Por que uma pessoa sofre de depressão? Porque ela alimenta pensamentos depressivos. Por que uma pessoa sente muita tristeza? Ela passou por um problema, sim, mas é porque ela fica alimentando pensamentos tristes na vida dela. Por que uma pessoa é nervosa? Porque ela fica alimentando pensamentos agitados na mente dela. O que esse texto de Provérbios diz é que eu preciso ter muito cuidado com o que eu penso, porque o que está na minha cabeça vai dirigir a minha vida. A minha vida é dirigida pelos meus pensamentos. O modo como eu vivo, as minhas atitudes, elas confirmam o que está na minha cabeça. Interessante que a psicologia, ela estuda isso e ela confirma isso que já está nas escrituras. Se você encontrar com um psicólogo, principalmente, você vai conversar e vai falar desse assunto, ele vai dizer para você isso aqui, ó, que já está lá na Bíblia, né? O que eu penso determina o que eu sinto, e o que eu sinto determina o que eu faço. Para você guardar, o que eu penso determina o que eu sinto, e o que eu sinto determina o que eu faço. Isso é confirmação do que está escrito lá em Provérbios. Começa na mente, vai para o coração e se torna a atitude. O que eu penso determina o que eu sinto e o que eu faço. Por isso, a nossa mudança começa aqui, na nossa cabeça, com a nossa mente. Para mudar minhas atitudes, eu preciso primeiro mudar a minha maneira de pensar. Se eu quero mudar o meu comportamento, se eu quero aquela frase que você completou, estou sempre, e você pensou num erro, num defeito, em alguma coisa que você gostaria que mudasse. Para mudar isso, você precisa primeiro mudar a sua maneira de pensar. Você precisa mudar primeiro o modo como você pensa. Que tipo de atitude você tem tido que você gostaria que mudasse? Dei alguns exemplos. Falei que talvez eu estou sempre ansioso, talvez eu esteja sempre brigando com as pessoas, talvez eu esteja sempre endividado, talvez eu esteja sempre cometendo esses erros ou aqueles erros. Você identificou um defeito, alguma coisa na sua vida que você gostaria de corrigir?
por trás desse defeito existe um pensamento errado. Toda atitude errada que você tem, todo comportamento errado que eu tenho, ele vem acompanhado de um pensamento errado. Se eu cometo erros, é porque eu estou pensando alguma coisa errada. Existe alguma coisa no meu pensamento que está fazendo eu ter sentimentos errados e está fazendo eu ter atitudes erradas. Tudo começa pela mente. O que você precisa mudar? O que eu preciso mudar? O que existe na minha vida que não está agradando a Deus hoje? Seja qual for a sua resposta, isso está ligado ao seu pensamento. E o que a gente precisa fazer é cultivar um novo modo de pensar. É cultivar novos pensamentos. É identificar o que está por trás das nossas atitudes, que tipo de pensamento errado está atrás das nossas atitudes, para que a gente possa confessar isso para Deus, pedir perdão para Deus e começar a trabalhar a nossa mente para pensar diferente do que a gente tem pensado. A mudança precisa de arrependimento para acontecer. Por isso que eu disse, o que você gostaria que mudasse na sua vida? Você está sempre o quê? Por trás disso existe um pecado, existe um pensamento que não é bíblico. Um pensamento que não agrada a Deus. Por isso que eu disse de manhã que a palavra de Deus, ela é capaz de curar as nossas emoções. Porque a Bíblia diz, por quantas vezes aqui a gente se entristece, se deprime? Falando isso para mim, né? Meu ouvido está perto da minha boca, o ouvido mais próximo aqui é o meu. Por que eu fico deprimido? Porque eu penso em coisas ruins, porque eu fico triste alimentando a tristeza. Porque eu alimento pensamentos de falta de esperança, de falta de perspectiva de futuro. A Bíblia toda é contrária a isso. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é minha força, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que Deus tem planos de bem e não de mal para mim. Então por que eu fico deprimido? Porque eu esqueço de focar nessas coisas. Porque o meu pensamento está focado em coisas que são contrárias à palavra de Deus. Então toda a minha atitude errada, tudo eu sempre alguma coisa que a gente completou ali, está ligado a um pensamento, que está ligado a um pecado, que está ligado a algo que entristece a Deus, que nos afasta da vida em abundante que Ele prometeu para nós. O que é arrependimento? Para eu mudar, eu preciso encarar o meu erro, eu preciso encarar o meu pecado, o pensamento que está por trás da minha atitude errada e me arrepender. Existem pessoas que veem um arrependimento mais ou menos assim, você está indo por esse corredor, e lá no final dele, existe um homem com uma cara muito feia, muito bravo, com uma arma na mão apontada para você, dizendo, volta agora, se arrepende, porque senão eu vou tacar fogo em você. E aí você volta, você muda, porque você pensa assim, se eu não voltar, eu vou me queimar, vou morrer, vou levar um tiro. Isso não é arrependimento. A Bíblia diz que no original grego, a palavra arrependimento significa metanoia, que significa mudança de mentalidade, mudança de perspectiva. Arrependimento é quando eu me deparo com a verdade da palavra de Deus e eu me conscientizo que as minhas atitudes estão erradas e que tem um pensamento errado por trás da minha atitude e eu reconheço que eu estou entristecendo o Senhor. E eu penso, eu não posso continuar dessa forma. E aí o Senhor transforma a nossa maneira de pensar e a gente começa a se alimentar da palavra de Deus e encher a nossa mente com o que a Bíblia ensina, que é bom, perfeito e agradável. E aí a gente começa a ver a nossa vida mudar. Isso é arrependimento. Não é um cara com a arma lá falando, volta agora. Não, começa aqui, começa na mente. Eu errei. Está contrário ao que a Bíblia ensina. Eu preciso me corrigir para agradar o Senhor. Isso é mudança de verdade. Isso é arrependimento. E a Bíblia nos dá o caminho. A Bíblia nos mostra por onde a gente deve começar. Tudo isso que eu estou te falando é bíblico. Para eu mudar, eu primeiro preciso mudar a minha mente. Olha só o que a Bíblia fala em Romanos 12:2.
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo aqui que se eu quiser experimentar a vontade de Deus na minha vida, essa vontade que é boa, perfeita e agradável, em outras palavras, se eu quiser viver uma vida abundante, uma vida plena com o Senhor aqui, eu preciso transformar a minha mente. Eu não posso deixar que a minha mente se adeque, se transforme pelo modo de pensar contrário ao que está na palavra de Deus. Se eu quiser ter uma vida abundante, se eu quiser desfrutar de uma vida boa, perfeita e agradável, eu preciso encher a minha mente da palavra de Deus, para que a minha mente seja transformada de acordo com a palavra de Deus. Transforme pela renovação da vossa mente. Tudo começa pela mente. Tudo começa pela mente. Só que nós temos um piloto automático aqui na nossa cabeça. Vou te dar um exemplo simples. Toda vez que eu vou me maquiar, primeiro eu coloco a base. Depois eu coloco a sombra. Eu sigo sempre essa sequência. Primeiro a base, depois a sombra. Aí hoje, por algum motivo, eu resolvi colocar a sombra antes da base. E aí, é tão automático colocar a base primeiro, as meninas estão me entendendo, que eu fui com a base aqui em cima. Só que já tinha sombra. Aí eu, ai meu Deus, já tem sombra. Eu não podia botar a base ali, já tinha colocado sombra. Mas eu fui, no piloto automático. Normalmente não tem sombra ali, porque eu uso a base primeiro. Eu resolvi mudar. E aí, no primeiro instante, eu levei aquele susto e comecei a passar a base aqui. A nossa mente é assim. A gente se acostuma a ter alguns pensamentos. E esses pensamentos nos levam a ter atitudes automáticas. Eu não pensei, eu fui no automático. Eu estou acostumada a passar a base, depois a sombra. Só pelo fato de ter invertido a ordem, eu me confundi e me perdi. E já ia enchendo meu olho aqui em cima de base, sendo que ele já estava com a sombra. Entende? Na nossa vida, nós temos cultivado, ao longo dos anos, pensamentos que vêm na nossa mente no piloto automático. A frase, de novo, eu estou sempre o quê? A resposta a essa frase, estou sempre ansioso, estou sempre com medo, estou sempre inseguro, estou sempre nervoso, estou sempre fazendo as coisas sem pensar. Essa frase vai te mostrar para onde o piloto automático da sua mente está levando você. E aí, é hora de desativar o piloto automático e mudar a direção. E você precisa pensar nessa pergunta aqui. Para onde o seu piloto automático está te levando? Para onde o seu piloto automático está te levando? Você está sempre fazendo o quê que você não deveria fazer? Nós podemos mudar pela renovação da nossa mente. E quando nós mudamos os nossos pensamentos, nós mudamos também os nossos sentimentos. E nós mudamos também as nossas atitudes. Se você tem um pensamento depressivo, você vai sentir tristeza e você vai agir com desânimo. Agora, se você tem um pensamento feliz, um pensamento de esperança, você vai sentir alegria no seu coração e vai agir como quem tem alegria, como quem tem esperança no futuro. É uma escolha que nós fazemos. É uma escolha. Então, minha dica para você, nesse primeiro tópico dessa mensagem, abandone os pensamentos que não fazem bem para você. Abandone os pensamentos que te causam problemas. Abandone os pensamentos que te afastam de Deus. Abandone os pensamentos que fazem mal para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Abandone os pensamentos que estão contrários ao que a palavra de Deus ensina para nós. Como que eu posso saber se eu estou tendo pensamentos certos? A gente viu de manhã que Deus usa primeiro a palavra dele para nos transformar.
Só que eu preciso abrir a palavra, meditar na palavra, colocar a palavra dele na minha mente, para que venha para o meu coração, para que as minhas atitudes sejam baseadas na palavra. Deus usa a palavra para me transformar, mas eu só vou ser transformado pela palavra se eu começar a encher a minha mente com o que está na palavra. A gente viu de manhã, João 8,32, eu repito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu ficarei livre dos pensamentos ansiosos, livre dos pensamentos depressivos, livre dos pensamentos de nervoso, de agressividade. E seja qual for o eu estou sempre que você completou, se eu encher a minha mente da palavra que liberta. Se eu encher a minha mente da verdade que liberta. Quanto mais tempo afastado eu passo da palavra de Deus, mais nervoso eu vou ficar, mais impaciente eu vou ficar, mais ansioso eu vou ficar, mais tomando decisões erradas eu vou ficar, porque essa palavra tem direção para todos os nossos passos. Eu só serei liberto se a minha vida andar de acordo com essa palavra. Eu só serei liberto, só terei mudanças na minha vida se eu encher a minha mente dessas palavras. Agora, como que eu posso fazer uma avaliação? O que eu penso realmente está de acordo com essa palavra ou não? Só vou ter resposta se eu conhecer essa palavra. Se a resposta for não, eu já sei, Camila, nem preciso ler, porque eu já sei que o que eu estou pensando, o que eu tenho feito, não agrada ao Senhor. Então, automaticamente, as suas atitudes são ruins. Se o que está no seu pensamento é ruim, o seu coração vai estar cheio de sentimentos ruins e você vai ter atitudes ruins. O que é ruim? É o que não agrada a Deus, é o que entristece ao Senhor. Deus usa a palavra para nos transformar, mas cabe a cada um de nós usar essa palavra. Cabe a cada um de nós meditar nessa palavra. E a minha sugestão para você é: não se alimente de fontes erradas. Se alimente da palavra de Deus. Siga o exemplo de Davi no Salmo 1, que diz: como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Quer o segredo do sucesso? Quer o segredo da vida abundante? Medite na palavra de Deus. Pense nessa palavra dia e noite. Se alimente dela. E o que a Bíblia fala? Será como árvore plantada. Aonde? À beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham. Tudo que faz prospera. É o segredo. É o segredo do sucesso. Por quê? Porque ele meditou na palavra do Senhor dia e noite. O tempo todo ele pensava na palavra de Deus. E aí ele caminhou para a direção certa. Teve sucesso. Se eu quiser ter uma vida abundante, se eu quiser ter uma vida próspera, que agrade ao Senhor, eu preciso me alimentar dessa palavra e obedecer essa palavra, fazer o que essa palavra ensina. E Deus, gente, Ele não faz mistério. Muita gente acha complicado entender a vontade de Deus. A vontade de Deus é muito mais simples do que a gente imagina. Olha só o que Deus diz que eu tenho que pensar. Nós estamos entendendo que o primeiro passo para a nossa transformação é a mudança de mente. E olha só o que Deus me ensina na palavra dele. Olha que lindo, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Se você tem dúvidas sobre o que você deve pensar ao longo do seu dia, pegue os seus pensamentos e coloque ao lado desse texto de Filipenses e questione: o que eu penso nessa lista? O que eu penso está de acordo com essa lista? Se a palavra for sim, ótimo, continue desse jeito.
Mas se a sua resposta for não, faça ajustes para que o Senhor possa ser digno da obra dele na sua vida. Que você possa ser digno do que o Senhor tem para fazer. Arrepende-se, arrependa-se, mude o seu pensamento e a sua atitude, automaticamente mudará. Então, qual é a primeira dica para nós? Deus usa como primeira ferramenta para nos transformar a palavra dele, que nos ensina o que é certo e o que é errado. Mas não adianta eu ficar com a minha Bíblia fechada em casa ou aberta no Salmo 91 pegando poeira. Eu preciso abrir essa palavra e deixar ela dominar os meus pensamentos. Para que haja mudança na minha vida, primeiro, eu preciso escolher bem o que eu penso. Avalie os seus pensamentos. Segunda coisa que eu preciso fazer para ver mudança acontecer na minha vida, eu preciso depender do Espírito Santo. Nós vimos de manhã que Deus usa a palavra e a nossa parte é escolher os nossos pensamentos para que a palavra encontre lugar na nossa mente. E agora a gente viu também de manhã que Deus usa, além da palavra, o Espírito Santo para me convencer do meu erro. E qual a minha parte? Depender do Espírito Santo. Deus colocou à nossa disposição o Espírito Santo. E Ele é responsável por nos convencer dos nossos erros, para convencer-nos dos nossos ajustes, dos ajustes que a gente precisa fazer. E o desejo de Deus é fazer de nós pessoas mais parecidas com Jesus. Mas para isso eu preciso depender totalmente do Espírito Santo. Porque é Ele que me capacita para viver o plano de Deus. É o Espírito Santo que me capacita para entender quando eu abro a palavra para ler. Eu não consigo entender a Bíblia sozinho. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. É Ele que me dá poder para que eu possa viver a vontade de Deus para a minha vida. E Atos 1:8, é um texto muito conhecido, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esse texto é para nós hoje também. Vocês serão minhas testemunhas, diz o Senhor. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você: meu filho, eu coloquei o meu Espírito na terra para que você pudesse ser cheio de poder. Mas o poder do Senhor está à nossa disposição. Depende de mim para querer usar esse poder. Depende de mim para tomar posse desse poder, para depender totalmente do Espírito Santo nas situações da minha vida. É interessante que sem o Espírito Santo eu não consigo fazer nada. Sem o Espírito Santo eu não consigo mudar. Sem o Espírito Santo eu não consigo ver nenhum ajuste, nenhuma transformação acontecendo na minha vida. E Jesus nos traz uma ilustração interessante sobre essa dependência do Espírito Santo. E essa ilustração está em João 15:5, que ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu não posso fazer nada sem o Espírito Santo. Se eu quiser ver alguma mudança acontecer na minha vida, eu preciso depender totalmente do Espírito Santo. No meu jardim, lá em casa, tem uma árvore que eu não sei o nome dela. Eu não entendo muito de plantas. Mas essa árvore tem uma coisa que eu tenho certeza a respeito dela. Não dá fruto nela. Nada, só tem galhos. Só galhos. O que você me diria se eu comprasse algumas uvas no mercado e pendurasse naquela árvore e eu convidasse você para ir na minha casa e falasse: olha, essa aqui é a minha videira. Você ia rir da minha cara, não ia? Você ia falar assim: ó, você não tomou remedinho hoje não, hein? Você ia rir de mim, não ia? Eu pego uma árvore que está lá no meu jardim, que não dá fruto, compro uvas no mercado e te convido para poder comer uva na minha videira. Pode até comer, né? Está lá. Mas aquilo ali não é uma videira. É mesmo assim com Deus. Não adianta eu forçar a barra. Não adianta eu querer me esforçar muito, falar assim: eu vou ter um pouquinho de paciência aqui ou ali, eu vou demonstrar algum fruto do Espírito. Não é assim.
Ou você pertence ou você não pertence ao Senhor. Ou você está ligado ou você não está ligado à videira. Não adianta você querer forçar a barra e se ajustar a um galho. Você precisa pertencer. Você precisa estar enraizado no Senhor, ligado totalmente a Ele, para que haja frutos. Eu não consigo dar frutos longe de Deus. E como que eu posso saber se eu estou nele ou se eu sou o cacho de uva que a Camila pendurou lá no jardim dela? Para você pensar, para você saber se você faz parte da videira, ou se você é aquele galho lá, aquela uva que eu pendurei lá no meu jardim, você precisa pensar assim: como anda a minha vida com Deus? Como andam as minhas orações? Eu peço orientação de Deus para tudo que eu faço na minha vida? Será que eu posso entregar para Deus todas as áreas da minha vida e falar: Senhor, faça o que o Senhor quiser? Você já pegou as suas finanças e entregou para Deus e falou: Senhor, faz o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser que eu dê uma oferta, eu dou. Se o Senhor quiser que eu dê dízimo de... Dízimo não, né? Porque dízimo é 10%. Se eu quiser que eu entregue o dízimo de 20%, eu dou. Meu dinheiro é seu. Me ajuda a administrar. Quantas vezes você já foi numa loja, você comprou um sapato ou uma roupa, e depois você guardou porque você não gostou? Não responda, eu sei que muitos já fizeram isso. Sabe por que você faz isso? Porque quando você chega na loja, você não pergunta para Deus: Senhor, será que eu devo comprar essa roupa? Fala comigo, me orienta, me ajuda a fazer a compra certa. Isso é uma pessoa que está enraizado na videira. Não é aquele cacho de uva que está lá pendurado por acaso. Deus deseja que nós entreguemos cada área da nossa vida a Ele, sem ter medo de que Ele tire de nós alguma coisa. Entregue suas emoções para o Senhor. Entregue os seus relacionamentos ao Senhor. Entregue as suas finanças ao Senhor. O que está no seu coração, a sua família, o seu trabalho, tudo. Eu só estarei na videira ali totalmente se eu entregar tudo para o Senhor. Se eu estiver disponível para quando eu perguntar assim: eu estou sempre... E aí o Senhor me mostra um erro que está ligado a um pensamento errado. E aí eu vou ver aqui o que a Bíblia fala. E eu vou falar: sim, Senhor, eu vou abrir mão desse pecado, porque eu quero agradar a Ti. Isso é estar na videira. Isso é estar ligado à videira. Isso, somente assim, a gente pode dar bons frutos. Ore sobre tudo. Dependa de Deus para tudo. E pratique a presença de Deus. Inclua Deus em tudo que você fizer. Senhor, bom dia. Dirige meu dia, meus passos. Eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. Senhor, me oriente em tudo. Vá convidando o Senhor para fazer parte de cada detalhe do seu dia. Isso é depender do Espírito Santo. Por que quando eu dependo do Espírito Santo, a mudança acontece na minha vida? Porque Ele diz: Camila, isso está errado. E eu digo: sim, Senhor. E eu abro mão do meu erro. Então a mudança acontece. Se eu não estiver disponível, se eu não estiver dependendo totalmente do Espírito Santo, Ele vai dizer: Camila, isso que você fez está errado. Eu vou falar: não, Senhor, eu vou fazer mesmo assim, porque eu gostei de fazer assim. Está muito bom assim, eu não vou mudar não. Aí não vai haver mudança. A mudança só vai acontecer quando Deus falar: está errado, e eu vou falar: sim, Senhor. Me ajude a melhorar, me ajude a consertar isso daí. Então, para mudar, primeiro, eu preciso pensar muito bem no que eu penso. Ajustar os meus pensamentos para que eles fiquem em acordo com a palavra de Deus. Primeira coisa para eu mudar, começar mudando a mente. Segunda coisa que eu preciso fazer para mudar, depender totalmente do Espírito Santo. Estar sensível a Ele. De manhã a gente viu, Deus usa a palavra. Então eu preciso ajustar meu pensamento de acordo com a palavra. De manhã a gente viu, Deus usa o Espírito Santo. Aí agora a gente está vendo, eu preciso depender dele, deixar ele transformar a minha vida. De manhã a gente viu, Deus usa circunstâncias. Ele nos permite passar por problemas para chamar a nossa atenção, para que a gente mude. E agora a gente vai ver,
que para mudar, eu preciso reagir com sabedoria às circunstâncias. Além de escolher os meus pensamentos, além de optar por depender do Espírito Santo, eu também preciso escolher como eu vou reagir às situações difíceis que eu enfrento. Normalmente, quando eu passo por problemas, eu tenho a tendência de, no primeiro momento, levar um choque e ficar mal. Aí eu fico meio deprê, eu fico meio triste, eu choro, eu lamento, depois, deprê. Aí eu começo a voltar para o foco. Eu me dou o direito de sofrer, eu acredito que Deus nos dá o direito de sofrer. Nós somos humanos, o que a gente não pode é se entregar ao sofrimento, a gente precisa levantar a cabeça e seguir a nossa vida. E é isso que está falando aqui, reaja com sabedoria às circunstâncias da vida. Nós não podemos controlar as circunstâncias, mas nós podemos decidir como vamos lidar com elas, como vamos encará-las. Minha mãe está aqui, tem dia que ela vê eu rindo, e ela fala assim, mas você fica rindo. Eu falei, mãe, se eu não rir, eu vou ficar doida. Eu falo isso com ela, mas você está rindo. Mas se eu não rir, eu vou enlouquecer, eu tenho que rir, senão eu piro. A gente tem que escolher como que a gente vai lidar com as circunstâncias ao nosso redor. Senão a gente se entrega, senão a gente esquece quem é Deus. Nós não podemos controlar a circunstância, mas nós podemos controlar o modo como nós lidamos com elas. Nós podemos, diante dos problemas da vida, nos tornar pessoas amargas ou doces. Como você tem lidado com as suas dificuldades? Elas têm feito você se tornar amargo ou doce? Escolha a sua. Você pode se tornar a pessoa mais chata do mundo, a pessoa que mais reclama nesse mundo. Ou você pode decidir louvar a Deus na sua dificuldade e seguir em frente. Paulo fala sobre isso. Paulo nos ensina que mais importante do que os problemas que acontecem na nossa vida é a mudança que acontece em nós por causa dos problemas. Não importa o tamanho da minha dor. O que importa é que tipo de pessoa eu vou me tornar depois dela. E aí Paulo fala aos Romanos, capítulo 5, os versos 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência, experiência. Experiência, esperança. Quer ser uma pessoa muito esperançosa? Quer ser uma pessoa que esbanja esperança e fé por aí? Você vai ter que passar primeiro pela tribulação. Olha só, a experiência está por último. Primeiro vem tribulação. Se eu quiser ter esperança, se eu quiser ser uma pessoa cheia de fé, eu vou ter que passar por tribulação. Porque quando eu passo por tribulação, eu me torno uma pessoa mais paciente. Sendo mais paciente, eu vou me tornar experiente, porque eu estou passando por dificuldades. E aí Deus me ajuda aqui com uma luta, Deus me ajuda ali com outra luta. E aí eu vou experimentando. Deus é bom mesmo. Deus cuida de mim. Nossa, Deus já me deu tantos livramentos. E aí eu vou me tornando uma pessoa esperançosa. Porque eu experimentei Deus na tribulação. Ele me ajudou a ter paciência na luta. Ele me deu experiências. E hoje eu sou uma pessoa cheia de esperança. Porque eu já vi Deus fazer tanta coisa. Por que Ele não vai fazer agora? É como um amigo meu diz. Eu já sei o final da história. A Bíblia diz qual é o final da história. Por isso que eu tenho esperança. Por isso que eu levanto a minha cabeça e sigo em frente. Porque eu já sei o final da história. Porque eu já enchi a minha mente da palavra de Deus. E eu já posso experimentar a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Mesmo com tudo desmoronando ao meu redor. Porque eu já passei por muitas tribulações. E hoje eu estou no nível da esperança. Não é simples, não é fácil. Mas quando a gente abre o coração e a gente aceita as dificuldades, a gente consegue enxergar o Senhor nelas. Deus trabalha no nosso caráter. Porque Deus, o meu Deus, Ele não desperdiça nenhuma lágrima. Ele não desperdiça nenhuma dor.
Nessa hora eu sinto falta de uma congregação mais pentecostal. Eles vão falar, amém. Vou falar de novo, vou dar uma chance para vocês. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Vocês cooperaram, obrigada. Eu precisava ouvir esse amém aí de vocês. Tem um irmãozinho que a gente foi no congresso, ele falava assim, é por aí, Jesus, é por aí. A ideia é essa. O Senhor não desperdiça nada, nenhum sofrimento. E a gente precisa estar com o nosso coração aberto. Deus, Ele aproveita até os erros que nós cometemos para o nosso bem. Deus aproveita os erros que eu cometo para o meu bem, se eu tiver com o coração aberto para Ele. Deus, Ele também é capaz de pegar um erro que outra pessoa cometeu contra mim, para o meu bem. Ele fez isso com José lá no Egito. Olha só o que José fala. Olha só, José tinha os irmãos ciumentos. Esses irmãos gostavam tanto dele que venderam ele como escravo. Tipo, some daqui. Venderam ele como escravo. E pensaram assim, ele vai morrer rápido. Só que José não morreu. E depois de anos ele se tornou governador do Egito. Depois de passar por muito sofrimento, ele foi preso, ficou preso por anos. Ele passou muita necessidade. E aí depois de anos ele está diante daqueles irmãos abençoados que mandaram ele como escravo. E aí, aqueles irmãos amedrontados, meu Deus, ele vai acabar com a gente agora, vai se vingar. Mas olha o que José fala em Gênesis 50, 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus pega o mal que alguém faz para você, e Ele transforma em bênção, se você tiver aproveitando as circunstâncias e viver de acordo com a vontade dEle. Se você se colocou nas mãos de Deus, Ele vai usar situações difíceis para o seu crescimento. Para que você tenha um caráter maduro, para que você tenha esperança e fé. Deus quer produzir o caráter de Cristo em nós, e Ele usa as circunstâncias para isso. E sabe o que é interessante? Eu disse que as dificuldades vão fazer você ser mais amargo ou mais doce. E agora eu vou te dizer que as circunstâncias, olha só com o que elas se parecem. Com colchão. Olha só como essa pessoa está relaxada ali naquele colchão. A circunstância se parece com um colchão. Se você estiver por cima, você dorme, você relaxa. Mas o que acontece quando você está por baixo? Fica sufocado, desesperado. Mês passado, eu viajei com a minha família para Macaé para conhecer um sobrinho que nasceu. E aí nós dormimos tumultuados assim, na casa do meu cunhado. E ele colocou um colchão de casal e um colchão de solteiro na sala dele. Só que enquanto a gente estava transitando, alguém teve a ideia de colocar o colchão inclinado assim, em cima do sofá. Aí algumas pessoas passaram e falaram assim, meu Deus, esse colchão está no meio do caminho. Porque mesmo ele inclinado, ele ainda estava pegando uma parte da sala que a gente passava. Enquanto algumas pessoas olhavam aquele colchão inclinado e pensavam assim, meu Deus, tem que chegar isso para lá, ou tem que tirar isso da sala, tem que botar lá fora. A minha filha, de 3 anos, viu aquele colchão inclinado sobre o sofá e pensou, um escorregador. E eu filmei o vídeo dela, ela escalou aqueles colchões, e ela foi lá em cima e ela escorregava de cabeça, ela escorregava de costas, ela rolava, ela se divertiu horrores com aquele colchão que para muitas pessoas estava ali no meio do caminho atrapalhando. A vida é assim. Se você vê um colchão, você pode pensar, meu Deus, vai atrapalhar. Ou então você pode pensar, vou fazer dele um escorregador. A vida é assim. As circunstâncias podem me ajudar a crescer ou podem me atrapalhar. Depende da minha escolha. Para a gente caminhar para a conclusão dessa mensagem. De novo, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Você sabia que a gente aprende uma coisa errada na escola e a gente aprende a vida toda? Se tiver algum professor aqui que ensinou isso, você não é culpado, né? Porque você também aprendeu isso. Mas nós aprendemos na escola que nós somos animais racionais. Quem aqui aprendeu isso na escola? Todo mundo, né? Somos animais racionais. Você sabia que isso é mentira? Primeiro, nós não somos animais.
somos seres humanos. Ah, mas tem mais explicação. Não interessa, eu quero saber o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu sou imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que eu fui criado para pertencer ao quarto reino. Porque a gente aprende na escola, reino animal, vegetal e mineral. Certo? Aula de ciências aí. E nós aprendemos que nós fazemos parte do reino animal. Mas eu quero te dizer que existe um quarto reino, que é o reino espiritual. E nós não somos animais racionais. Nós somos seres espirituais e pertencemos ao quarto reino. Aleluias. E Deus preparou para nós um reino. Ele diz que nós somos sacerdotes no reino dele. Nós somos criados para ser a imagem e semelhança dele. Mas para a gente viver nesse reino espiritual e ser sacerdotes de Deus, representantes de Deus nesse mundo, a gente precisa deixar Deus mudar o que tem que ser mudado em nós. Eu tenho defeitos, você tem defeitos, que Deus quer mudar. E a gente só vai mudar se a gente usar a Bíblia, se a gente se alimentar dessa palavra, se a gente encher a nossa mente dela, para que a gente possa agir de acordo com ela. A gente só vai ver mudança acontecendo se a gente aceitar a dependência do Espírito Santo e a gente aceitar quando Ele diz, não vai por aí, a gente dizer, sim, Senhor. A gente só vai ver mudança na nossa vida se a gente desfrutar das circunstâncias para a gente se aproximar de Deus e deixar Ele moldar o nosso caráter, para que sejamos mais parecidos com Ele. Por meio da Bíblia, do Espírito Santo e das circunstâncias, eu posso ter uma vida transformada. Amém. Gostei. Isso aí. Amém. A gente viu que a nossa mudança não é instantânea. É um processo. Eu disse isso no início. Mas aí eu queria contar para você uma história curtinha que vai ajudar a gente a pensar assim, como que eu posso mudar? Essa história, gente, é fantástico. Eu já li Gênesis, eu já dei aula de Gênesis no Bíblia na Bíblia. E eu nunca tinha observado um versículo lá, uma coisa que tem lá. A Bíblia é nova cada dia, né? Olha só, antes de você ler o versículo, vou contar a história. Deus mandou pragas para o Egito. Certo? Record estava passando a novelinha aí, alguém já deve ter assistido, dá para ter uma ideia do que aconteceu. Deus mandou 10 pragas para o Egito. E teve uma praga que era rãs. Quem adora rãs aqui? Só para comer, né? Quem gosta de pegar a rã assim, brincar com ela, colocar ela do lado para dormir? Quem gosta de ter rãs na cama? Pois é, o Egito estava infestado de rãs. Infestado de rãs. Tinha rãs para todo lado. Tinha rãs na cama, tinha rãs na cozinha, na sala, na varanda. Não tinha como você andar sem passar por uma rã. E aí, Faraó, desesperado, chama Moisés e pede. Ora, pede ao seu Deus, clama ao seu Deus. Pede Ele para nos livrar dessas rãs. E aí chega o versículo que a gente vai ver aqui. Depois que o faraó pediu, Moisés, peça ao seu Deus para nos livrar dessas rãs, Moisés disse o seguinte, oh meu Deus, eu escrevi alguma coisa errada aí. Digna-te dizer-me, tá certo, quando é que hei de rogar por ti e por teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas e que fiquem somente no rio? E o faraó disse, amanhã. Vou traduzir. Deus encheu o Egito de rã. O faraó ficou desesperado, que não aguentava mais tanta rã. Chamou Moisés. Moisés, pede o seu Deus para livrar a gente dessa rã. E aí Moisés disse, quando o Senhor quer que eu clame ao meu Deus, para que tire as rãs do Egito, para que elas fiquem apenas no rio? E o faraó respondeu, amanhã. Cara, se está cheio de rã ao seu redor, na sua cama, na sua casa, na sua cozinha, no seu banheiro, fala, eu quero que me livrar dessas rãs agora. Ora agora, clama ao seu Deus agora, Moisés, para que ele tire essas rãs daqui agora. Mas o faraó disse, amanhã. Você consegue entender
Por que o faraó não falou, Moisés, clama agora, para tirar essas rãs daqui agora? Por que esse homem disse amanhã? Eu não vejo explicação a não ser para que a gente aprenda alguma coisa com isso. Não tem outra explicação. Só pode ser para a gente aprender alguma coisa. A gente pensa assim, esse faraó é maluco. Eu penso pelo menos. Ele podia ter falado, Moisés, ora aí agora, clama ao seu Deus agora, para que ele tire essas rãs daqui agora. Mas ele não fez isso. E a gente pensa assim, que louco. Mas a gente muitas vezes se parece com o faraó. Deus quer nos ajudar a começar a mudar agora. E Deus pergunta para nós, quando é que você quer mudar? E a gente diz, depois, Senhor. Quando eu estiver mais velho, Senhor. Amanhã, Senhor. Nós somos loucos. O Senhor está nos perguntando nessa noite, o que você quer que eu te ajude a mudar na sua vida? E quando que você quer que eu faça isso? E o desafio de Deus para nós é esse aqui, não passe mais uma noite com as rãs. Diga, Senhor, eu quero mudar agora. Senhor, eu quero que o Senhor comece o processo de mudança na minha vida agora. Eu comecei te perguntando, como que você poderia completar aquela frase? Eu estou sempre... Você encontrou uma resposta. Senhor, eu estou sempre assim. Pensa aí, de novo. Aí o Senhor te pergunta hoje. Quando que você quer que eu comece o processo de transformação? Você vai falar o que para Deus? Agora, Senhor. Ou você vai dizer como o faraó, amanhã. Depois eu mudo. Depende de você. Feche seus olhos. Eu vou orar por você. Você pode começar agora dizendo para Deus que você deseja cooperar com Ele, para que Ele realize o plano dele na sua vida. Você pode começar hoje ainda, antes de dormir, a ler a Bíblia, como você nunca leu antes. Não estou dizendo para você ler um monte de versículos, estou dizendo para você abrir a sua Bíblia e guardar pelo menos um versículo no seu coração por dia. Memorize esse versículo, guarda ele na sua carteira, cola ele no volante do seu carro, em algum lugar que você veja, no espelho da sua casa, um por dia. Pratique essa palavra. Peça que Deus use a palavra dele para te transformar a partir de hoje. Convide o Espírito Santo para agir livremente na sua vida a partir de hoje. Entregue tudo, cada parte da sua vida para o Senhor. Deus, eu não quero passar mais nenhuma noite com as rãs. Deus, eu quero mudar a partir de agora. Eu quero, Deus, que o Senhor tenha liberdade para me ajudar, Deus, a escolher os meus pensamentos. Que eu possa abandonar, Senhor, todos os pensamentos que fazem mal para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Que eu possa encher minha mente com a Tua palavra. Que eu possa me alimentar dela todos os dias, Senhor. Para que a minha mente esteja cheia da fonte certa. Que assim como Davi disse, medito na Tua lei dia e noite. Que eu possa dizer eu mesmo, Senhor. Transforma a minha vida, Pai. Começa hoje. Começa agora. Eu não quero dizer não para o Teu Espírito. Eu sei que o Senhor está falando com você. Eu sei que o Senhor está dizendo o que você precisa mudar. Eu quero fazer um desafio de fé para você agora. Se o Senhor disse para você que você precisa mudar alguma coisa, e você quer começar a mudar hoje, não interessa quem vai levantar, você não tem que se preocupar se você não quer levantar, que a pessoa está te olhando, ninguém está te olhando, você está de olhos fechados, a igreja está de olhos fechados. Mas se você sente assim, Deus, eu não quero mais passar nenhuma noite com as rãs, eu quero começar a mudar hoje, me perdoa, me ajuda a começar de novo hoje. Eu quero pedir que pela fé,
você levante do seu lugar e fique em pé onde você está. Eu quero fazer uma oração específica pela sua vida. Oh, Jesus. Dê força aos meus irmãos, Senhor. Olha para nós, Senhor. Olha para o nosso coração sincero. Olha para cada um dos meus irmãos que estão aqui de fé, corajosamente dizendo: eu não quero passar mais uma noite com as rãs. Me muda hoje, Senhor. Começa a me mudar hoje, Senhor. Me ajuda a dizer não para o meu pecado. Me ajuda a dizer não para o que entristece ao Senhor. Me ajuda a começar a viver de acordo com o que a Tua palavra ensina, com o que a Tua palavra diz. Deus, que haja espaço no meu coração para o Senhor agir. Que eu consiga, Deus, a partir de hoje, meditar diariamente na Tua palavra, para que a minha mente seja cheia daquilo que é bom, perfeito e agradável, para que as minhas atitudes sejam boas, perfeitas e agradáveis, para que eu consiga enfrentar as circunstâncias, glorificando ao Senhor com a minha vida. Por favor, faz em nós aquilo que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. E lembre-se, não passe nem mais uma noite com as rãs. O que Deus tem para nós é muito melhor. Deus te abençoe.